Hoje eu finalmente vou gravar um vídeo que eu tava querendo gravar há muito tempo. Talvez ele não saia muito bom, eu tô tentando gravar ele desde as 8 da manhã, esperando silêncio aqui em casa. Mas como não vai ter e de noite é impossível de eu gravar, né? Então vai ser assim mesmo, com barulho, milhões de vezes gravado e errado. Então, se vocês ouvirem algum barulho assim de pessoa falando, ignorem. Foca só no Lucila. Gente, pra quem não sabe, o Lucila, ele é um clássico da literatura brasileira. Ele é um clássico do José de Alencar, ele é um clássico do urbanismo e é um dos livros que eu amo. Eu quis começar falando sobre ele, fazendo esse resumo dele, porque ele é um livro que eu tenho aqui em mãos, então pra mim fica mais fácil, né? É muito livro que eu li, assim, que eu amo, e que eu não tenho ele aqui comigo, tipo o 15, da Raquel de Queiroz, Os Miseráveis, do Victor Hugo, não tem. Então, eu também amo esse, então vou falar desse. Gente, o Lucila, ele foi escrito por José de Alencar e publicado em 1862. A história se passa na corte, no Rio de Janeiro, era a capital do Brasil na época. E o tempo é 1855. A história é contada por Paulo. Paulo, dentro da história, ele é só um cara que se apaixona pela Lúcia, depois eles namoram, depois eles casam, depois eles têm 2 filhos e depois ela morre. A história basicamente é isso, né? Paulo, ele se apaixona por ela, aí e o amigo dele já dá a deixa, né? Que a Lúcia, ela não era uma moça bonita, era só uma mulher desacompanhada. Lúcia era uma cortesã, era a cortesã mais top do Rio de Janeiro na época, era uma das mais caras e tal, papapá, mais gata, não sei o que. E Paulo, no primeiro momento, ele foi ficar com ela, ele foi pagar, né? Foi sair com ela como um cliente mesmo, foi pagar e tudo mais. Só que ela recusou o dinheiro dele e começou a, tipo, eles começaram a sair, começaram a ficar, a ter um romance, e foi no meio já, quando eles estavam ali se curtindo, já tinha uma coisa mais séria, ela contou, né, o verdadeiro nome dela pra ele, e contou o porquê que ela começou, porque que ela começou a fazer programa, né, ser uma cortesã. Na época que o livro, que a história se passa, tava tendo uma pandemia também, tipo, o mundo tava passando, agora eu não lembro qual que era, eu não sei se era a peste negra, eu não lembro qual que era a pandemia que tava tendo na época, e a família da Lúcia era uma família pobre, né, e a mãe já tinha morrido, alguns irmãos já tinham morrido também por conta da doença, e ela era a única que não tinha pegado a doença, que tava boa, e ela ficava desesperada, porque ela queria ajudar a família dela de alguma forma, e até a comprar comida mesmo, porque eles não tinham o que comer. E foi então que um dia, né, tal, um vizinho dela chamou ela pra ir na casa dele. Ela foi, não sabia o que era, não sabia de nada, e foi ali que ela teve o primeiro contato, a primeira experiência sexual dela. Foi com um homem que provavelmente não era um homem bonito, não era um jovenzinho assim da idade dela, que ela queria e tal, não sei o que, mas foi assim. E ele deu dinheiro pra ela. E ela começou a fazer isso pra conseguir dinheiro pra pagar o tratamento da família dela e pra comprar comida também. Depois que o pai dela se recuperou, que ele ficou bom e tudo mais, ele perguntou pra ela o que foi que ela tinha feito, né? Pra conseguir aquele dinheiro, e ela falou. E ele mandou ela embora de casa, ela foi embora de casa, foi trabalhar num prostíbulo, e foi ali que ela deixou de ser a Maria da Glória para se tornar a Lúcia, né? Aquele feminino de Lúcio, Lúcifer, deixou de ser Maria, santa, pura,
pra virar Lúcifer. É o que o pessoal fala, assim, né? Mas aí ela começou a ser a cortesã mais top do Rio de Janeiro, pá, não sei o quê. E, tipo, gente, essa é a parte mais linda do livro, sabe? Se tem um ponto foda do livro, é essa parte que eu tô falando pra vocês. É uma parte, assim, muito delicada. Tipo, você lê, você chora lendo. É uma parte muito bonita. E é nesse momento, eu acho que do livro, que você consegue entender a ideia do José de Alencar. José de Alencar, ele criou a Lúcia toda desse jeito, né? A Lúcia, ela já era uma mulher. Ela se tornou mulher muito cedo, visto tudo o que ela fazia e o que ela fez. Mas ela ainda conservava aqueles trejeitos de menina, o rosto dela era muito angelical, ela era muito doce, tinha um jeito muito meigo, apesar do que ela fazia. E isso foi escrito propositalmente pelo José de Alencar, para as pessoas que estavam ali lendo, ver que a prostituta ela não era um ser do demônio, enviado pelo demônio para fazer os pobres homens casados pecarem, como era falado. E até aqui no Brasil mesmo, o primeiro romance que fala da prostituta como uma mulher é Luciula, tipo, em outros escritos aí que rolam pelo mundo afora, a prostituta ela só era descrita como uma coisa do demônio, vista como uma coisa do demônio. E isso que é o foda, porque José de Alencar, ele foi genial, ele foi maravilhoso, como tem que ser, né? Ele é fodão demais pra caralho, e ele fez tudo isso pensado, a construção do personagem, a construção da Maria da Glória, pra ela ser toda meiguinha, toda fofinha, fugir daquele estereótipo de mulher vulgar e grossa e baixa, e ele quis mostrar um lado bem feminino, bem meigo, tanto que ele fala muito do lado espiritual da Maria da Glória, que ela era uma menina bem católica, bem cristã. Ele mostra os medos dela, mostra ela como menina, como mulher, mostra o lado espiritual, mostra tudo isso que ele tem que mostrar para que as pessoas entendam que ela é um ser humano como qualquer outro. E é um romance lindo, 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 lindo. No final do romance, como eu falei, ela morre. Sai, então, depois de um tempo, começa a escrever essas cartas, né, contando a história de amor deles dois para uma amiga. Essa amiga do... Que Sá é o amigo do Paulo, a louca. Recapitulando, Paulo escreve essas cartas para uma amiga dele. Eu não lembro o nome da amiga agora dele, mas ela acha a história bonita e vai lá e publica o livro. E ela escolhe o nome de Luciula porque ela vê uma associação e uma semelhança do inseto com a menina, né? Luciula, se eu não me engano, é o nome, era como era chamado os vagalumes naquela época, né? Os vagalumes, eles brilham muito, chamam muita atenção de noite, e era assim que ela via a Lúcia, que era uma menina que brilhava muito, que chamava muita atenção e que viveu muito pouco como os vagalumes. E esse é o resumo, eu espero que todo mundo tenha entendido, porque eu explico super mal, e essa é a milésima vez que eu tento gravar por conta do barulho. Eu espero que tenha saído legal, eu espero que todo mundo tenha entendido, eu espero que tudo tenha ficado perfeito, porque eu não quero gravar de novo.